Quero cumprimentar a todos, dizer, nesse momento da felicidade de poder conversar com os irmãos, particularmente em um momento de transição que estamos vivendo, não só no nosso país, mas particularmente no Ocidente. Esse é um momento extremamente necessário que cada um de per si, na sua dimensão pessoal, ele alcance um sentido de avaliação sobre alguns elementos que compõem o nosso cotidiano. O primeiro são os chamados níveis, não é, daquilo que nós chamamos de verdade, mas nós dizemos de realidade. Quais são os níveis de realidade que efetivamente nos atingem? De que maneira eles nos atingem? Nós temos vários níveis de realidade. O segundo é o terceiro incluído. Durante muitos anos, das universidades até o ensino infantil, e também as igrejas, os centros espíritas e todos, nunca fizeram a chamada inclusão do terceiro. Então, o terceiro incluído é extremamente importante e é preciso que cada um de nós passe a fazer um pouco de consciência crítica sobre esse terceiro incluído. O outro elemento fundamental, para que a gente possa entender, inclusive, o sistema de ideias espíritas, é a complexidade. O que é que representa nesse mundo a complexidade? Nós estamos vivendo um processo extremamente difícil. Nós estamos vivendo um processo, veja, de negação. Nós estamos sobre, nesse momento, um comando da medicalização. Depois dos grandes eventos da indústria de petróleo, eles imediatamente impuseram sobre o mundo uma composição chamada de medicalização. E da Patagônia, da China aos Estados Unidos, o Brasil, todos os recantos da Terra passaram a sofrer as chamadas consequências da medicalização. Nós começamos, inclusive, a formar pessoas para render-lhes, evidentemente, mais capital. Todos. Então nós temos a universidade que forma um número enorme de pessoas, desde geólogos, porque a Terra está doente, médicos, porque as pessoas estão doentes, dentistas, né? Todos. Enfim, nesse momento, todo mundo vive sobre a chamada medicalização. É tão forte a medicalização que nós estamos nos destruindo. A cada dia que passa, nós sofremos um passe tremendo e vamos, evidentemente, abandonando-nos de si mesmo. Quer dizer, nós sofremos um abandono de nós mesmos. Esse problema é muito grave e ele tem processos implicativos terríveis na nossa vida. E terríveis por quê? Porque nós não nos reconhecemos mais. Nós temos dificuldade de alcançar aquilo que é fundamental na nossa vida, que se chama identidade. Cada um de nós tem um nível identificatório. Esse nível identificatório, vejo, eu só tenho identidade com Deus e comigo. Eu não tenho, e a ciência já sabe disso, ela não diz Deus. Ela diz alguma coisa interna que eu tenho identidade. A identidade eu não tenho com ninguém mais. Eu tenho afeto, eu tenho relações, eu tenho amor, eu tenho conhecimento, eu tenho desprendimento, mas identidade com ninguém. E o pior é porque nós estamos constatando, e particularmente os psicólogos que fazem psicologia aplicada, em países, por exemplo, de grandes responsabilidades, onde a ciência, nesse momento, em torno desses três elementos que eu trabalhei com o senhor, que eu disse no início, que seria, não é, os níveis de realidade, o terceiro incluído e a complexidade, eles estão extremamente preocupados. A neurociência começa a trabalhar e alterar até mesmo, vejo, os chamados quadros conceituais do direito civil, direito penal. Ela começa a trazer elementos que vão realmente revolucionar, não só no sentido horizontal, mas no sentido vertical, a conceituação do homem. Esse processo é um processo lento, algumas vezes nós dizemos, mas vai demorar quanto tempo? O problema é que nós não temos consciência que nós estamos vivendo o problema. Vejam, eu e os senhores, basta a gente passar aqui na Avenida Nossa Senhora de Copacabana e verificarmos 5, 6
pessoas deitadas à noite, homens, mulheres, crianças, e já não nos produzem mais algumas expectativas. Nós já estamos acostumados com a miséria. E é uma coisa terrível o sistema que estão nos impondo em torno dessa medicalização. E todos estamos doentes. Todos. Passamos todos a ser doentes. E os prescritores são formados por instituições públicas, com autorizações do governo, do mundo inteiro. Então é uma tragédia. É uma coisa bárbara, não sei onde vai, como é que nós vamos nos encaminhar para isso. O sistema de ideias espíritas pensa diferente. Absolutamente diferente. Não é? Seria fundamental que, ao se chegar na casa espírita, nós rapidamente, é como se tomássemos o pulso. Quem é você? Quais são as suas características? O que é que você espera, por exemplo, do currículo? Que um centro espírita tem que ter um projeto político-pedagógico, um currículo e programas. O que é que você espera de nós? Então, como há realmente uma grande massa que não é crítica, é aquilo que é passado de um ao outro, no sentido de que centro espírita é manifestação de espírito, é coisa feita, é trabalho, é encosto, que aqui se usa muito, e o centro espírita não é isso. O centro espírita é uma universidade do povo. E a universidade do povo, vejam, tem a grande responsabilidade de fazer transformações. Se as nossas universidades estão nesse momento numa crise, imaginem, por exemplo, uma casa como o Centro Espírita, que tem que ter um currículo aberto e não fechado, como é que ele está vivendo. Então nós estamos vivendo praticamente necrosados. Nós estamos dentro de casas espíritas, fazendo processos repetitivos, ortodoxos, nos fixando em torno de linguagens, algumas vezes teatrais, em torno do Evangelho, muito teatralizado, numa dimensão que põe até susto em quem assiste, porque não é essa a proposta. A proposta, quem sabe, seja dura, meus amigos, porque, em primeiro lugar, é um nível de autoconhecimento. Eu tenho que se ater um pouco e verificar que, vejo, os senhores todos, e eu também, estamos na fila da morte. Todos nós. Cada dia que passa, se aproxima mais o dia de deixarmos a Terra. Será que nos ensinaram a avaliar um pouco? Como a cidade é grande, eu também, Curitiba era pequeno, hoje está grande. Nós começamos a transformar a necessidade desse autoconhecimento por necessidades superficiais do corpo, de beleza física, de visita a shoppings, de teatros. E o teatro não é mais o teatro no sentido cultural de fazer com que o indivíduo saia dali e faça reflexão. É uma dimensão, evidentemente, muito posta em torno de um entretenimento, de um lazer. Mudou completamente. Filmes, a mesma coisa. Não é? Vocês vão ver que vão elogiar filmes, vão dizer que se as pessoas assistirem, as pessoas levam um susto. Porque eles são, além de medíocres, não é? Adulteradores de uma conceituação social. Mas isso ficou patente em todos nós. Nós passamos a aceitar e estamos nos infantilizando. As cidades grandes, os adultos estão muito infantilizados. Os pobres estão com fome, muita fome, não é? Eles estão morrendo de fome. E os ricos estão morrendo de medo. É um binômio terrível. Estão fechando as casas todas, grades, todo mundo tem medo de todo mundo. É um processo montado. É uma dimensão, evidentemente, orquestrada. E que ninguém fala, porque não há como levantar nesse momento esses pormenores. O Centro Espírita aqui, com a Universidade do Povo, em torno de um currículo, com uma feição evidentemente transformadora, tem a responsabilidade, nesse momento, de alertar, de dizer, olha, meu irmão, é preciso, veja, galhofa tem hora, brincadeira tem hora. Os senhores vão encontrar no Rio de Janeiro, quem sabe, pessoas que durante as 12 horas, 13 horas que estão encarnadas,
aqui o Despertas, elas estão sempre fazendo graça. Elas não têm mais momentos de reflexão. Elas não têm meditação, então nunca. Passou-se a ter uma grande preocupação corporal, muito grande, uma grande preocupação de estética, nenhuma preocupação, por exemplo, que eu vou deixar a Terra a qualquer momento. Nenhuma. Pelo contrário, é assim, o Espiritismo passou a ser, às vezes, um apêndice na vida das pessoas. Ser espírita é 24 horas por dia. É uma dimensão, evidentemente, transformadora, revolucionária, de dentro para fora, onde o grande significado é imaginar, vejo, que eu estou na casa espírita para aprender e mudar comportamentos. O sistema de ideias espíritas, ele atinge o mundo, a Terra, o universo, o cosmos, a eternidade, a vida, a natureza, consequentemente o Criador, Deus. O sistema de ideias espírita trabalha a dimensão de pertencimento. Todos os homens pertencem nitidamente a duas coisas muito fortes, a duas entidades. A primeira entidade, está muito próxima a nós, é a humanidade. Eu e os senhores pertencemos à humanidade. Mas nós temos uma outra entidade poderosa que é imanente em nós, que é Deus. Ela é imanente em nós. Em cada um de nós, naquele irmão nosso deitado ali, na mendicância, a prostituta, o indivíduo que tem perversões, as doenças mentais todas, a imanência é permanente. Mas isso nos tiraram, mas quem sabe os nossos avós tivessem um pouco mais. Mesmo sobre o cabresto da igreja, eles tinham um pouco de atenção de uma ordem espiritual. Nós estamos descaracterizados. E o pior, quem sabe alguns dos senhores ao sair daqui, e ao lembrar do que eu estou dizendo, vão imediatamente tentar esquecer. Porque o melhor é esquecer. O melhor é não fazer juízo crítico sobre aquilo que se está vivendo. E essa dimensão é uma dimensão de precariedade. Então, as universidades precárias, as unidades funcionais do Estado estão todas precárias, porque o homem está precário. Não há solidez nas relações humanas, não há nenhuma ação convergente. Nós estamos muito preocupados em ganhar dinheiro, ter entretenimento. E isso é terrível. Eu me lembro de uma pessoa, uma aluna minha, de um mestrado, e ela sempre dizia: eu quero muito lá o seu centro, não sei o quê. Eu disse: deve ter ido, não havia. Passado uma semana, ela me encontrou no corredor da universidade e me disse: louvável, doutor, louvável. Não estou entendendo, professora. Eu fui lá e vi o que o senhor faz. O senhor fica até de madrugada atendendo o povo. Às vezes, aliás, vi até pessoas mulambentas. Eu vi aquilo e disse a ela disse: eu não faria isso por dinheiro nenhum do mundo. Eu também não. A senhora está enganada comigo. Eu não estou fazendo por dinheiro nem por poder. Eu estou fazendo por convicção. É um nível de convicção. Então, nós estamos tão longe, veja, de uma consciência da outra pessoa, tão longe, veja, alguém tem que atender ancenianos. Está aumentando o Hansen, a lepra. Alguém tem que atender, meus amigos. Nós estamos com um problema de tuberculose que os senhores nem sabem, porque isso tudo é muito escondido. Os senhores vão tomar alguns conhecimentos, tomara que não aconteça com os senhores, quando tiverem uma gripe, alguma coisa, a resistência baixou, e o médico diga aos senhores: infelizmente, terá que fazer um tratamento de 6 meses para ver se melhora. Porque é um tipo de tuberculose que passou por pessoas que tinham AIDS, se transformou em bacilo, e ele é extremamente violento. Mas até parece que nós temos uma eternidade no sentido de física, no mundo físico. E nos afastamos muito daquela qualificação de uma ordem moral e espiritual. Isso não é uma pregação, evidentemente, não é como eu tenho horror desses livros de autoajuda. Tudo horizontal assim.
A gente precisa, nesse momento, de composições verticais. É preciso, de alguma forma, que as pessoas peguem, nem que seja uma palavra só, e que essa palavra imediatamente caminhe no seu ser, na sua consciência, para ver se ele muda um pouco. Se ele consegue mudar. Nós temos dificuldades imensas de dizer a nós mesmos, será que eu tenho coragem de me avaliar? O que é que eu fiz no último ano de importante para mim? Quais foram as coisas? Cirurgia plástica? Mudei de casa? Comprei automóvel novo? Visitei outras cidades? O que é que eu fiz realmente de construtivo, no sentido intelectivo, moral, espiritual? O que é que nesse momento representa para mim a vida? Não temos mais esse nível, vejo, profundo, até eu diria, de uma consciência filosófica. Somos praticamente como se boiássemos e vivêssemos. O vento vai nos levando, que é o vento da mentalidade. É preciso, como eu falei para os senhores da medicalização, na medicalização estão lá todos aqueles com as mãos abertas, recebendo o dinheiro, o produto de todos os medicamentos vendidos. Para a terra, para os homens, para os animais, para as árvores, tudo está doente. Tudo ficou doente. Vocês estão vendo agora aqui as denúncias ligadas a um tratamento de água, SEDAI. Vocês estão sentindo nitidamente que a coisa é grave. No Brasil nós temos alguns, eu vejo na universidade, o brasileiro é inteligente, professor, o brasileiro sabe se virar, se mexer, sabe realmente reagir. Nós vencemos tudo, que pena. Vencemos nada, meus amigos. É só a gente olhar para o Japão, por exemplo, um país pequenininho, e verificar qual é o estágio, não é, de vida, de qualidade de vida no Japão. Qual é o estágio de qualidade de vida em países pequenos, alguns, fortes, amplos. Nós continuamos, evidentemente, numa miserabilidade por causa da cultura. Nós temos um arremedo de escola infantil, média e fundamental e média, de 4 horas por dia. Não temos um centro nas praças para atender, por exemplo, meninos entre 12 e 17 anos, mas vamos para a televisão nos queixar que eles estão drogados. Mas nós não fazemos nada. Que essa faixa etária entre 12 e 17 era fundamental que tivéssemos professores de educação física. Nós estamos formando na universidade, estamos formando psicólogos. Vejam o absurdo. Basta os senhores entrarem em uma das comunidades mais simples e vão encontrar criaturas que falam muito mal. Mas nós formamos fonoaudiólogos. Mas se for perguntar para o governo, se custa muito caro contratar, então pare de formar. Que é um deboche. É só para os ricos? São só aqueles que podem pagar, que vão receber o tratamento? Então, o quadro nosso é um quadro terrível. Até recentemente, não sei se vai mudar, nós tínhamos duas cidadanias aqui no nosso país. Uma, os funcionários públicos todos, os agentes do poder político do Estado, a mesma economia mista, todos, quando se aposentavam, com todos os salários resguardados até a finitude, até a morte. E os outros recebendo parcos salários mínimos, 3 ou 4 salários mínimos, o máximo 5, quer dizer, 2 cidadanias. Nós temos os agentes do poder e os outros são desqualificados. Isso é um absurdo, não pode continuar. Nós temos um cidadão só nacional. Nós temos um pensamento nacional, no sentido, evidentemente, de uma história do povo. Mas se a gente levantar nesse momento, não faz efeito. Nós temos dificuldades disso. Eu preciso cuidar de mim, preciso cuidar da minha prole, eu tenho que ter casa, eu tenho que ter... será que alguém que, com a história de casa bonita, eu tenho carteira de crédito, eu ganho bem, as pessoas me respeitam, será que isso traz felicidade? Eu tenho a impressão que não, meus amigos. Os médiuns espíritas que alcançaram um pouco, vejo, de uma agência social como eu, a gente é requisitado por todas as líderes sociais e por todos os tipos de irmãos nossos e de classes sociais.
Aonde que eu vejo mais miserabilidade? Não é no pobre, é no rico. Ele está tão sozinho, ele está tão triste. É por isso, quem sabe, que ele faz desvio no erário público. Porque ele é precário. Ele não tem nada. Ele perdeu todas as qualidades de pessoa. Eu espero que os espíritas, por favor, não se perfilem nessa linha de pensamento que será trágico. Trágico mesmo. Tanto que a gente diz, quem tem guarda-roupas e guarda-roupas de roupa, nunca sabe se vestir. Porque tem tanto que nada combina. Mas quem tem só, quem sabe, 2 mudas de roupa, é alguém que sempre está limpo, tem dimensões, sabe o que vai usar. Mas os que têm muito, não tem nada. Quem tem muito não tem nada. Quem tem pouco tem tudo. Então a gente precisaria pensar um pouco que o sistema de ideias espírita é para, nesse momento, levantar uma ordem moral humana. Ele tem que se mundanizar, Ele tem que se mundanizar. Aqui, eu e os senhores todos os dias, sofremos a mundanização. Sem isso, nós não seremos felizes. Mas nós também sofremos os efeitos da terrificação da Terra. Nós temos que ter os efeitos da Terra. Depois nós temos que ter os efeitos da Terra de todas as dimensões políticas que foram levantadas, a geopolítica, num contexto, evidentemente, econômico, político, social, onde a gente tem que entender a mentalidade e viver um pouco essa mentalidade. Nós não podemos ser alienados, criaturas alienadas. Nós temos que estar, evidentemente, vivendo conforme com a mentalidade, evidentemente, social. Mas isso implica que a gente tenha sempre uma frase crística, orar e vigiar. Nós vamos continuamente estar expostos a um nível de oração e vigiliatura. A gente precisa, quem sabe, no final do dia, sem pieguismo e sem geneflexório ou promessas ou efeitos, evidentemente, diferenciados, ter a coragem de dizer que o que é que eu fiz hoje? O que é que eu fiz o crescimento? Quem sabe se a gente pegasse um caderno e todos os dias se aprendia uma palavra nova, escrevesse a palavra e descrevesse aquela palavra, o que significa para ele. Em 300 dias ele teria 300 vocábulos novos. Ele iria alterar um pouco a sua dimensão crítica, evidentemente, do mundo social. Mas não temos mais nada. Nada. As dissertações de mestrado, algumas são ridículas, meus amigos. Eu posso dizer porque eu recebo algumas. As teses, as teses, evidentemente, representam a dimensão, evidentemente, do novo. Nada. Não é? As casas espíritas, os sistemas religiosos, todos eles, são necrosados. Mas o espiritismo, a grande preocupação espiritista, daqui a pouco nós estamos cantando hino. Não vai demorar muito, nós vamos começar a cantar hinos no centro espírita. Porque nós passamos, veja, isso é terrível, nós passamos a repetir coisas permanentemente. Nós estamos secando as casas espíritas kardecistas. Elas estão diminuindo cada dia mais, porque nós não trazemos elementos e argumentos novos. Nós repetimos. A criança chora em casa porque tem um espírito obsessor. Alguém não dorme porque a avó está vindo visitar. Isso é terrível. Nós desqualificamos todo o processo cultural doutrinário espírita. Valores universais que o espiritismo tem, valores especialistas, valores alternativos, valores individuais, nada. Isso tudo tem forma, significado, uso e função. Nós imediatamente proscrevemos, deixamos ao lado, e a grande alimentação é, todos os dias, fazer a representação. É um processo representativo. A Casa Espírita não é isso. A Casa Espírita tem um projeto político-pedagógico com o sistema de ideias espíritas e com uma linguagem adequada, aonde ele possa, cada agente que vem à Casa Espírita, aprender rapidamente a fazer reflexão, que é retorno a tudo aquilo que ele registrou. E fazer ilações entre aquilo que ele está vendo e aquilo que ele quer alcançar.
Mas a coisa piorou muito. Nós temos uma grande significação, vejam, eu não sei se a gente programou criar, nesse momento, eu tenho que aumentar minha massa crítica. Será que alguns de nós programamos isso? Quantos livros eu li neste último ano? Quantos livros eu li? E se li esses livros, que feições eles têm para mim? No sentido cognitivo, qual é a minha relação cognitiva com a obra que eu li? Então, uma coisa que o Espiritismo traz muito claro, o lógico e o axiológico, quer dizer, aquilo que cada um de nós tem um campo lógico. Cada um de nós. Nós temos um sentido lógico. E cada um de nós tem valores. Então, é lógico, axiológico. Esse lógico, axiológico, será que a gente está combinando isso? A gente está fazendo? Não está fazendo. A gente esqueceu um pouco da gente. A gente lembra de um aparato. Para frequentar a casa espírita, tem que sabe, imediatamente fazer uma revolução, não no sentido horizontal, uma revolução no sentido vertical. Quem é você? Quais são as características que se espera realmente para mudar? Vejam, meus amigos, eu tenho 40 anos, 50 anos, 80, sei, daqui a pouco vou fazer 80. Não é? Como é que nós vamos, nesse momento, enfrentar? Não é? Você tem que viver a vida de tal maneira que todos os dias você tem que aprender. Todos os dias. Todos os dias eu tenho que entender, de alguma forma, um valor novo. Eu tenho que agregar um valor novo. Bom, e isso é fundamental. Sabe, meus amigos, dentro de pouco tempo, muito pouco tempo, um país chamado Brasil envelheceu. Mas envelheceu muito, meus amigos. Curitiba, que era considerado, nós tínhamos a cada 10 pessoas, 3 velhos, temos 6. Quem é que vai lidar com os velhos, meus amigos? Qual é a política social, nesse momento, de olhar um pouco afeto, entretenimento? Porque não se iludo. Hoje estou com a cara bonita, fiz plástica, não sei o quê, mas quem sabe seja 3 anos. Basta uma gripe forte. Quem tem mais de 60, 70 anos, já caiu tudo outra vez. E começa tudo realmente a desandar. Como é que fica a situação? Se nem eu me conheço. Se eu não me conheço, como é que os outros vão me conhecer? Então, há nesse momento um processo de degradação entre uma ordem social e o meu eu superior e o meu eu inferior. Eu não somo mais os dois. E eu não somando mais os dois, a minha personalidade ficou extremamente maleável. Tudo é possível. Todas as coisas são possíveis. Eu tenho dificuldades. A urbanidade, os centros urbanos, vejam, no mundo inteiro, tem que ter, até porque nós estamos em cada quilômetro quadrado, nós agregamos muita gente. E para viver junto tem que ter urbanidade, tem que ter educação, para conversar, para se higienizar, para dizer sim, para dizer não. Esse processo todo é um processo extremamente complexo. Gradualmente nós estamos perdendo. E perdendo a ponto assustador. Nós vamos perder integralmente. Então, como é que fica isso a nível, evidentemente, de interpretar o nosso ir, vir, permanecer, ficar com a consciência do ser? Eu vou onde eu quero, mas eu tenho que ter consciência. Eu faço o que eu quero, mas eu tenho que ter consciência. Então, esse nível consciencial que envolve o meu intelecto, o meu corpo, né, a minha alma, o meu espírito, a minha dimensão pessoal, nada. Os senhores vão à vara de casamentos civis, vão ao Tribunal de Justiça e ver se conseguem uma estatística dos 6 últimos meses do ano passado dos casamentos. E vejam como é que estão os casamentos. 6 meses, 8 meses, sem nenhuma possibilidade. Horrível quadro, horrível. Não é? Como é que nós vamos educar as crianças?
O que é que nós vamos dizer para os nossos filhos? Nós dizemos o quê? Se nós somos fúteis, nós vamos dar essa futilidade aos nossos filhos, aos nossos netos. Como é que nós vamos, nesse momento, dialogar um pouco mais com as pessoas sobre a vida? Nós não dialogamos sobre a vida mais. Nós temos imensa dificuldade de dialogar sobre a vida. O sistema de ideias espíritas, o grande processo é valorizar a vida. Nós temos nesse momento que pensávamos sobre a natureza. A mensagem espírita, ela tem um caráter horizontal e continuamente cada frase, cada período tem um sentido vertical. A gente teria que pensar um pouco no sentido vertical. O que é que os espíritos, nas mensagens, estão nos trazendo para que possamos realmente entender a complexidade que nos envolve? Como nós não fomos sensibilizados a isso, nós alcançamos a natureza com uma palavra, natureza. Tiraram-nos o chamado efeito da morte. E a igreja sempre precisou ganhar. Então era preciso que todos ficassem e entendessem que cada vez é preciso deslocar mais morte de vida. Quando nós nascemos, meus amigos, nós nascemos com a tarja do desencarne. Todos nós. E a gente precisaria ter esta consciência. Sem esta consciência, a coisa complica. E complica muito. Nós temos pavor da morte. Quando o Japão não festeja, mas cria uma expectativa de vida e de relação de valor com a própria vida, num sentido, evidentemente, evolutivo. Nós não temos isso. Nós nos distanciamos, degradamos em nós aquela posição crítica de valores que implicam, mais do que nunca, numa dimensão, evidentemente, de transformação, e vivemos muito isolados. Porque, vejam, a nível de similitudes, o que a gente diz, o que a gente faz, o que a gente aprende, o que a gente escreve, a gente materializa na vida. E nós estamos, nesse momento, no chamado reducionismo. Reducionismo, por exemplo, de ciência. Nós continuamos lineares. Mesmo nos nossos departamentos de conhecimento científico, tudo é linear. Tudo está dentro de um pacote, de um campo linear. Mas é evidente que não poderá nunca continuar assim. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Nem comigo, nem com nenhum dos senhores, e nem com o mundo. O quadro deixou de criar a chamada característica linear. Não há mais possibilidade de continuar fazendo nem ciência, nem filosofia, nem religião, nem arte, nenhum comportamento de uma linha linear. Porque nessa linha linear é um absurdo, é uma negação, evidentemente, da vida. Tudo tem que ser igual, tem que ser repetitivo. Não é possível. Bom, como nós não fizemos isso, nós fizemos acomodações, nós vamos criar, que a gente precisa criar cada vez mais. Nós passamos a falar muito alto, nós gritamos, nós imediatamente temos uma necessidade de uma evolução de ego, porque nós estamos muito sozinhos. Muito sozinhos. E nessa dimensão sozinha, a minha preocupação me lembra, quem sabe, uma fábula. Tinha um sujeito que, de repente, ele constatou um espírito, ele era espiritista, ele viu um espírito, teve uma sensação de um espírito, um instrutor superior, que disse a ele: são seus últimos momentos na Terra, meu amigo. E ele se desesperou. Ele levantou, pegou o carro, disse: mas como? Não, vim te buscar. Mas como? Não é possível, eu quero continuar. Mas eu tenho só 45 anos. Mas aqui não tem 45 anos, aqui cada um é cada um. E você, infelizmente, eu vim com a missão de retirá-lo da Terra. Ele disse: não, mas eu sou
um bom negociante, eu quero argumentar com o senhor. Então, pode argumentar, vamos argumentar. Ele começou a argumentar. E argumentava, e argumentava. O que você quer, em tese? Eu quero continuar aqui. Não, você quer continuar? Então, você me dê 3 grandes elementos, 3 coisas que me convençam que você deve continuar. Daí eu comunico com instrutores superiores, vamos ver o que eles dizem. Aí ele começou a dizer que não venha me dizer que a mulher não sabe fazer conta, preencher cheque, não venha me dizer que os filhos são menores, nem me traga qualquer mensagem nesse momento de que você está com a mãe velha, que a mãe vai morrer também junto com você, que tudo isso não resolve. Eu quero que você me traga 3 grandes argumentos. Eu penso, mas você não tem os argumentos. Aí ele disse, você nunca pensou em você? Nós não temos pensado em nós. Você tem pensado em você? Não. Às vezes nós temos um filho com mais de 21 anos e queremos imediatamente fazer com que o filho não passe o que nós passamos. Você tem pensado, por exemplo, em viver o teu dia presente de tal maneira que você responda a você mesmo? Não. Aí o espírito instrutor começou a orientá-lo, dizer algumas coisas, e ele levou um susto, porque tudo que ele dizia, ele realmente era a negação. Ele trabalhava muito, nunca olhava para lugar nenhum, não via mais a natureza, não conhecia mais os filhos, o crescimento dos filhos, não tinha nenhuma dimensão de alegria no sentido social de vida, porque ele estava completamente ausente dele mesmo. Então você não está vivendo. Você só está com um percentual. O sistema de ideias espíritas é fazer com que a gente viva. A gente esteja no espaço estruturado, finito, que a gente está vivendo, a Terra, numa dimensão, evidentemente, de experiências críticas, e que essas experiências nos permitam imediatamente viver. Mas esse viver é um viver com decência, é um viver com uma linha, evidentemente, de integração, é um viver com uma linha, evidentemente, de correspondência, de afetividade, de uma solidificação de valores, de uma busca contínua de transformação. Vejam, os senhores, que nesta evolução que nós estamos alcançando, a gente tem que alcançar o código básico do universo. Veja, a física foi textual. Há um código básico do universo. E é preciso que cada um de nós entenda que esse código básico nos regula, porque cada um de nós tem um código básico individual. E o código básico do universo e o código básico individual tem que estar alinhado. Quando ele não está alinhado, não há um alinhamento, nós imediatamente entramos em crise, porque o universo é assim, campo elétrico, momento magnético e ordem. Cada um de nós tem um campo elétrico, um momento magnético e uma ordem. Por que nós ficamos doentes? Porque não há mais ordem no nosso campo elétrico. Esse não nos conhecer nos leva efetivamente a uma grande angústia, a grandes sofrimentos. Nós não temos história. E quando nós não temos história, nós não temos passado. Quando não temos passado, não temos futuro. A dimensão crítica da vida é, continuamente, nós precisamos fazer com que o passado visite o futuro. Eu tenho que aprender a visitar o futuro. Quando eu não sei visitar o futuro, eu não sei viver o presente. E não sabendo viver o presente, eu sou um sujeito angustiado. Não adianta dinheiro, não adianta posição, não adianta títulos, nada adianta. Porque o que adianta mesmo a cada um de nós é ter uma segurança pessoal, cada um, é ter evidentemente uma consciência de si mesmo e buscar uma coisa fundamental. Nós estamos vivendo o salto quântico. Esse é o momento do salto quântico. A humanidade queira ou não queira, a universidade queira ou não queira, religião queira ou não queira, nós estamos vivendo o salto quântico. Tudo está mudando. Nós, como estamos na mudança, a gente tem dificuldade de entender, mas tudo está mudando. E vai mudar muito mais. Vejam, dessas luzes LED, até a composição efetiva
de alimentação vai mudar. Em 30 anos nós seremos absolutamente outras pessoas. Seguido esse salto quântico, virá o salto cultural. Eles dizem, em 50 anos, nós teremos um novo salto cultural. O que virá? Quais serão as propostas desse salto cultural? Agora, isso adianta-se ou atrasa na medida em que a gente, a nível de mentalidade, de campo mental, nós começamos a nos preparar. Junto, cada um de nós, numa visão, evidentemente, de futuro, revisitando o futuro, nós nos somamos e criamos frequências diferenciadas na Terra que vão ajudar os pontuais, a dimensão dos pontuais. Vejam, nós vamos pensar muito nos pontuais. Os pontuais são aqueles indivíduos, cada geração, vejam, eles nascem pontuais. São os pontuais da física, da medicina, do direito, da vida doméstica. São pontuais, são criaturas que vêm mudar a conceituação e o fazer do mundo. São espíritos preparados e eles têm a responsabilidade de trazer elementos novos, não é, para que a gente possa alcançar um vislumbre novo. Quer dizer, alongar o olhar. E nós só alongamos o olhar através desses pontuais. Imaginem, por exemplo, uma pontual aqui no Rio de Janeiro, essa Chiquinha Gonzaga. O que ela fez não só para o teatro, mas para a cultura do Rio de Janeiro. Imaginem, por exemplo, o pontual na ordem jurídica, não é, o Rui Barbosa. O que esse homem representou para todos nós. Imaginem, por exemplo, como pontual, uma mulher extraordinária, que inclusive teve a coragem de receber pela primeira vez no Paço um médium, a princesa Isabel. Uma mulher pontual, diferente dos membros da família real. Mas imagine outros pontuais, não é? Médicos eméritos em São Paulo, não é? Que fizeram transplantes, por exemplo, cardíacos, não é? Com o Dr. Zerbini. Imagine um pontual como Chico Francisco Cândido Xavier, que veio à Terra e viveu com uma dignidade extraordinária na pobreza material. Muito pobre materialmente. Nunca quis usufruir nada de ninguém. Não buscou nenhuma recompensa em torno do seu processo mediúnico. Viveu a dignidade da mediunidade, não é? Com uma expressão, evidentemente, extraordinária de amor ao próximo. Então, o sistema de ideias espíritas começa a consolidar nos homens, particularmente naqueles que assistem os nossos trabalhos mediúnicos e frequentam, veja, os exercícios mediúnicos e recebem a escolaridade espiritista, veja, uma nova visão do que representa o amor, a fraternidade, a fé, a esperança. E nós começamos a consolidar um momento novo. É um momento de mais esperança, é um momento de mais fraternidade, é um momento de mais luz. Mas é preciso que os espiritistas, e particularmente os mais moços, imediatamente assumam a responsabilidade de nos ajudar com palestras públicas, com dimensões de orientações aos exercícios mediúnicos, com desmistificação do processo. Veja, nós estamos com holografia hoje em tese na ciência. O campo holográfico trouxe uma mensagem nova para o Espiritismo. Absolutamente nova. Nós vivemos ciclos. No ciclo de 1950 a 1960, cidades como Curitiba, aqui o Rio de Janeiro, haviam pessoas que faziam uma festa, uma coisa, de repente alguém dizia que recebia um espírito. Nós estamos retornando isso agora em vários locais do Brasil. A pessoa começa a dizer que está com espírito, em manifestações, mas isso é um chamamento para o campo doutrinário espírita. Só que é holografia. A gente precisa sempre pensar, não confundir espírito presente com quadro holográfico. A ciência física praticamente já provou holografia. Praticamente, a holografia é uma realidade que é incontestável. Então não dá para trazer para o centro espírita. Nós já tivemos casos de espírita onde, entre os médicos, há um número de pessoas, alguém fica em pé, ao lado, a primeira pessoa direita tem um espírito assim, assim, assim,
e vai descrevendo campos holográficos. O Espiritismo não é esse teatro, nem essa proposta de o Espírito se manifestar e chamar alguém e dizer, olha, você teve a vida passada, isso, aquilo. Eu, por exemplo, eu já conheci umas 300 Cleópatras, sabe? Todo mundo é Cleópatra, não é? Eu acho que diabo, não é possível uma coisa. Ah, porque eu, não sei quem lá me disse que eu era a Cleópatra, outro não sei o que disse que era não sei quem. Veja, é a necessidade, evidentemente, do indivíduo ser mais do que os outros. Ninguém foi. Um dia uma pessoa disse, o senhor deve ter sido alguma coisa. Digo, eu devo ter sido, com toda certeza, lixeiro, catador, não tem a menor dúvida. E nem quero que digam que eu fui rei, eu fui papa, eu fui não sei o quê, porque essa gente toda tem atrás de si uma onda de crime e determinações de assassinatos e de mortes fantásticas. Não passou um na história que não tenha mandado matar muita gente. Eu não quero ser isso. Mas as pessoas, com a vaidade da terra e com a composição, estão sempre prontos para dizer que, mesmo no sentido do seu currículo de vida espiritual, eles representam muito, porque eles representam, evidentemente, autoridades, não é? Factuais, criaturas que na história fizeram representações. E isso não há na casa espírita. Isso é uma invenção popular que começou particularmente depois de 1960. Começou-se um ateamento de contar vida, de falar sobre espíritos, de dizer coisas. Não. O centro espírita é uma revolução moral integral. A proposta doutrinária espírita é uma revolução moral. É uma transformação integral do sentido político, social, econômico e cultural. Portanto, o sistema de ideias espíritas atinge, não é, toda a economia humana. Então, atinge a produção, a distribuição, a repartição e o consumo de bens e serviços na sociedade humana. Se ele atinge tudo isso, ele atinge em cheio cada homem. O problema é que nós não sabemos interpretar. Nós não sabemos processar o conhecimento. E como não sabemos processar o conhecimento, nós estamos sempre atrás de fenômenos. Quando nós temos, quem sabe, o maior fenômeno que estamos vivendo. E temos a oportunidade de estar ouvindo na casa espírita um chamamento para a vida. Não é? Um chamamento de luz, de esperança. Nós temos que nos iluminar, temos. Mas nós nos iluminamos pelo conhecimento. Só o conhecimento ilumina. Não é acender vela em pé de santo, nem fazer promessa, não é de maneira nenhuma receber espírito, ficar 2 horas fazendo passe, nada disso ilumina. Na medida em que eu me autoconheço e faço, evidentemente, imediatamente um posicionamento crítico sobre a bondade, a caridade, a fraternidade, o amor, o desprendimento. Portanto, eu começo a compreender o terceiro incluído, que eu tenho que compreender o terceiro incluído. Sempre. Quando eu fizer um pensamento, eu vou prejudicar ou vou construir pessoas? Como é que eu vou fazer? Nós temos que pensar nisso. Senão, o que adianta de eu falar sobre o terceiro incluído e dizer que tudo que eu faço sempre está um terceiro incluído? Mas eu não tenho consciência das histórias. Eu não participo, evidentemente, no sentido de mentalidade. Então, o background da mentalidade humana é fundamental para uma ordem cultural humana, mas também para uma ordem espiritual. Era preciso que a gente, nesse momento, nessa ordem espiritual, a gente desabrochasse um pouco para a gente mesmo, a gente se olhasse um pouco mais. E quando a gente se olhasse, a gente perguntasse, o que é que eu quero? Qual é a característica que eu espero? Façam diálogos espirituais. É muito importante fazer diálogos espirituais. Aí você deter um pouco e perguntar, o que é que eu espero da vida? Qual é a minha característica maior? Eu tenho condições de renúncia? Sou capaz de fazer renúncias voluntárias? Porque aqui é preciso fazer renúncias essas. E nós temos que tentar esse esforço. Vejam aquela que eu disse aos senhores, essa ex-aluna. Eu não faria isso por dinheiro nenhum do mundo. Isso também não. Não vou fazer, não é? Mas por convicção e por uma convicção plena, não é? Um dia eu saía e uma imprensa me perguntou, o senhor sempre teve fé? Eu disse, não,
ter fé é uma coisa e ser a fé é outra. Eu chego à conclusão que eu sempre fui a fé. Eu tinha 5, 6 anos, eu era a fé. E eu continuo sendo a fé. Ter fé, a gente perde. Ser a fé, nunca. A gente sendo a fé, a gente vai acrescentando cada vez mais, acrescentando e descobrindo valores novos. Nós, espiritistas, temos que ser aconselhados a olhar mais para as outras pessoas. E quando encontrarmos pessoas, por exemplo, com mais idade, vejam, perguntar a elas algumas coisas importantes sobre trajetória de vida e história de vida. É muito importante a história de vida. O que é que o senhor tem para me contar? O que é que a senhora tem para me contar? Porque tudo isso desapareceu. Se os senhores forem aos Estados Unidos, vocês vão ver que resguarda seu velho e quem tem memória, até na França, por exemplo, designam pessoas, historiadores, para fazer registro de vida dessas pessoas. Nós não temos isso. Nós temos uma dificuldade imensa. Nós queremos best-seller, nós, nesse momento, estamos muito preocupados em que as coisas se efetivem e estamos, em face do programa cultural nosso, dividindo o país em torno de ideologia política. O que é muito grave, mas muito grave mesmo. Eu queria muito conhecer o pavilhão de São Cristóvão. Eu não conhecia nesses anos todos, 50 anos do Rio de Janeiro, vindo aqui, e eu fui um domingo. Aí me disseram, eu gosto de ver a antiguidade, caminhar naquelas ruas. Eu saí dali muito entristecido, sentindo que aquele povo são meus irmãos, nacionais brasileiros, mas que pobreza, meus amigos, que miséria. Eu fiquei pensando, meu Deus, será que o prefeito nunca veio aqui? Será que nem um vereador veio aqui? Porque é terrível, meus amigos. Crianças embaixo de uma cadeira, boca aberta, um calor horrível. E todo mundo passando, se empurrando. Uma coisa bárbara, bárbara. Eu me senti na Índia, na miséria da Índia. Caminhamos assim, um trecho grande, e cada vez pior, venda de sutiã. Horrível, meus amigos, horrível. Aí eu fui convidado para ir a um almoço, e tinha esse tal bloco aqui. E vi os cariocas aplaudindo, e vi, por exemplo, os argentinos e os ingleses e franceses e os outros olhando, alguns homens encostados na parede, e a Inglaterra, a Itália, fazê-las voltar à Espanha, não deixá-las descer no aeroporto. É aquele quadro estarrecedor, doentio. Isso não é liberdade, é licenciosidade, é doença social. É o psicossocial do povo brasileiro que está doente. Qualquer um dos senhores poderá ser esfaqueado. Isso é uma das manifestações, mas tem outras, muitas outras. Aquela é uma manifestação. Tem outras manifestações. Mas vi alguns cariocas aplaudindo, achando uma maravilha. Por que se acha uma maravilha? Alguns filmes, por exemplo, perversos, extremamente perversos. Se acha uma maravilha, porque nós, infantilizados, passamos a aplaudir a mediocridade. E uma banda como essa é uma mediocridade. E o pior é que contradiz contra nós. Eu estou imaginando os senhores, professoras, professores, saindo do país e recebem o demérito, porque aqueles que vão sair daqui vão contar. E vai reproduzir muito lá fora. Muito. Como é a mulher brasileira? Quer dizer, é aquilo? É aquela devastação? É aquela... Lógico que não é. Mas como é que fica esse quadro? Este é o quadro, veja, terrível. Aí o desrespeito, por exemplo, essa homofobia que nós temos de vez em quando, até por esses casais homoafetivos, não. Nós devemos, quem sabe, imaginar de que Deus não erra nunca. E que essas criaturas têm direito a viver, ter uma tranquilidade, ter uma vida feliz, e nós temos o dever de respeitá-los. Mas num quadro desse, onde tudo é permissivo e tudo é ruim, nós vamos, evidentemente, alcançar todos e desmoralizar todos. E diminuir todos. O sistema de ideias espíritas é de dignificação das pessoas. Cada dia mais, através de obras
que a gente deve ler as obras. Nós temos dois tipos de obras, as de causas e as de efeito. As obras de causa, elas nos trazem toda a estrutura doutrinária espírita, em torno sempre de 5 valores. Deus como princípio fundamental da vida, Cristo como nosso irmão, o grande mestre, o livre-arbítrio como responsável pelo nosso ir e vir, permanecer, ficar na Terra, o processo reencarnatório, a dimensão reencarnatória como instituto de responsabilidade universal e a interação entre os dois polissistemas, um polissistema material e um polissistema espiritual. É a descrição de todos os livros de causa espiritista. São os livros fortes, é toda a obra de Kardec. Depois nós temos os livros de efeito, são os romances que vão nos ajudar a entender um pouco, às vezes, a mensagem de Kardec e as outras mensagens dos outros livros mesmo de causa. E nós temos que ler muito mais, nós temos que imediatamente traduzi-los ao nosso entendimento no sentido cognitivo. Nós temos que ver isso. E a nossa cognição tem que estar buscando valores novos. O sistema de ideias espírita é um sistema de ideia de renovação. Onde a grande preocupação agora é nós escrevermos cada vez mais, estou fazendo isso também, temos escrito alguns livros, em torno do Código Básico do Universo e do Código Básico do Indivíduo. Temos trabalhado sobre o sistema de saúde. Vamos agora entrar, por exemplo, num aspecto neural. Nós vamos trabalhar, por exemplo, vamos ver se nós levamos alguns médicos para fazer exames no campo mediúnico, quando eles estiverem um campo, numa dimensão, evidentemente, do fenômeno propriamente dito. Como é que fica esse ciclo neural? A gente tem que avaliar isso. Então, a casa espírita, se ela realmente, os agentes mediúnicos, porque quando a gente chega na casa espírita, a gente é médium. Todo mundo tem a faculdade mediúnica. Quando ele começa a aprender, ele se transforma em agente mediúnico. E o agente mediúnico tem o dever de socorrer, tem o dever de amar, tem o dever de transformar, tem o dever de perdoar, de compreender, de ajustar, de educar. O agente mediúnico é um professor e um aprendiz de todas as horas. A gente é sempre um locutor da humanidade. E a gente tem que continuamente fazer essa locução. Para nós, Deus é amor, em torno dessa imanência que está conosco. E é o grande processo de transformação da nossa vida. A recomendação que eu faço nesse momento, quem sabe os senhores, primeiro que a gente tem que ser feliz. A gente tem que pensar um pouco. Não essa felicidade de faz de conta. Não esqueçam que às vezes a gente é extremamente sorridente e demonstra a todo mundo que a gente tem uma vida, mas a gente é amargo por dentro, é triste, não soube administrar bem. Então era preciso que a gente tivesse um comportamento só, interno e externo, que houvesse por parte de nós uma ligação de integração com a humanidade, no sentido evidentemente de verdade. E assim nós estaríamos entendendo os diversos níveis da realidade, toda a realidade humana, estaríamos entendendo o terceiro no grupo, e estaríamos entendendo a complexidade. Eu estou ligado a todos, porque a parte está ligada ao todo, toda a totalidade, e a totalidade a todas as partes. Então, nós somos uma unicidade, há uma unicidade em nós. E era preciso que a gente usasse essa unicidade, fizéssemos mais prece, mas que as preces não fossem mnemônica, aquela coisa que eu decorei quando era criança, o alfabeto, as vogais, não. Que fosse um sentido de vida, como foi difícil hoje para mim. Quem sabe chegar em casa e a coisa foi muito difícil, sofreu uma injustiça, alguma coisa. Então a gente sentar numa cadeira, fechar os olhos, ou abrir bem os olhos, apagar a luz ou acender a luz e dizer dentro da gente: meu Deus, até aqui eu trouxe a vida, mas está muito difícil, meu Deus. Ajude-me de alguma forma para que eu não sucumba. Isso é uma prece. Não é? Me faça melhor diante do meu próximo, para que eu possa compreender melhor e não ser tão exigente e tão intransigente. É uma prece. Faça com que eu possa compreender melhor a humanidade e que eu tenha mais força para trabalhar. Que eu não, de maneira nenhuma, fique na ideia de me poupar, quando eu tenho aqui que trabalhar. Porque uma coisa eu quero dizer para vocês, que o sistema de ideias
me ensinou. Quando a gente começa a querer descansar demais, é porque nós estamos apertando uma campainha e dizendo, olha, não tem mais o que fazer aqui na Terra. A gente começa a apertar a campainha, apertar a campainha. Daqui a pouco alguém vem nos buscar. A gente tem que imediatamente arranjar alguma coisa para fazer. Fazer visitas a hospitais. Quando as coisas estiverem muito difíceis, meus amigos, vão ao hospital. Um hospital, por exemplo, de alienados. Ou vão a um hospital, por exemplo, desse SUS. Vão a um hospital público e vejam, e quem sabe pare no leito mais modesto, e a pessoa mais modesta, e pergunte quando teve a última visita. Teve filhos? Teve filhos. Tem filhos. Não vem visitar, não vem visitar. Os asilos de velhos aqui são depósitos. E às vezes a gente se queixa, era bom a gente ir olhar lá um pouco, e a gente sair de lá mais confortável, e quem sabe, não pela miséria, mas agradecidos, evidentemente, a Deus pela oportunidade que está nos dando, portanto, a responsabilidade da gente transformar esse quadro. Deus é amor, é fraternidade, é luz. Quando nós entendemos com fraternidade e luz, nós precisamos sair da região tentacular. Nós estamos vendo muito o tentacular. Quando nós temos que ir é para uma região de luz. E a região de luz é sempre que encontrar um intelectual, conversar mais com o intelectual. Alguém veio fazer uma palestra na nossa área de conhecimento da universidade e ir lá assistir. Os senhores não imaginam a que ponto nós chegamos. Quando a gente atende, às vezes as turmas de mestrado e doutorado são 12, 15 alunos, graduação às vezes 80, 60. A gente tem que ver alguém de fora, como o Lastim, por exemplo, eu recebi lá na universidade, doutores da Venezuela, que homens preparados, que criaturas preparadas, pesquisadores extraordinários, todos embora de lá, todos saíram. Não tem como, evidentemente, fazer o seu ofício de transformação da sociedade. Para a gente levar gente, alunos, por exemplo, que tem o dever de estão ali para aprender, tem que dizer, só assina a lista no final da palestra. Todo mundo devia ter interesse. E não dizer que só vai receber um comparecimento porque assistiu a palestra. Essa é a mentalidade nossa. Essa mentalidade, ela está em toda a nossa vida. Ela tomou conta da nossa cidadania. E nós temos que reagir a isso e viver um chamado estágio novo, de amor, de fraternidade, de compreensão, mas de busca de conhecimento e busca da verdade. A verdade a gente tem que buscar a vida inteira porque ela é muito móvel, não é? E ela não é linear. Não é linear. Ela está hoje aqui, amanhã ela está ali, e não sendo linear, a gente tem que estar continuamente procurando. Tá bom? Eu já tomei bastante o tempo dos senhores, eu desejo aos senhores paz, serenidade, luz. Que os senhores façam um grande crédito à história de vida dos senhores, porque podem ter certeza absoluta de uma coisa. A história mais bonita que os senhores podem ouvir aqui na Terra é a história de vida de cada um dos senhores. Se os senhores tiverem a coragem de voltar no tempo, quem sabe os senhores rapidamente lembrem de todas as pessoas que contribuíram para que os senhores crescessem. A mãe, o pai, os avós, os tios, a família de modo geral, os professores, que antigamente chamavam-se primário, ou do ensino infantil e fundamental, e vão crescendo e vão vendo a transformação que a gente operou. Portanto, a gente tem que, nesse momento, quem sabe, convalidar aquilo que nós já vivemos. Eu agradeço a atenção dos senhores, me coloco à disposição se quiserem me perguntar alguma coisa. Se alguém for fazer pergunta, levanta a mão para eu levar o microfone. Eu gostaria de entender um pouco mais a respeito dessa questão da ideia de como levar o passado para o futuro. Como enxergar essa questão? Sim. Veja, nós somos sempre produto de 3 estágios. O que está passando, que é o passado, o presente que está acontecendo e uma perspectiva de futuro. Como nós não recebemos, nem nas universidades, nem no ensino infantil, médio e superior, a ideia de perspectiva, que nós não temos. Nós aprendemos aleatoriamente a ideia de perspectiva.
A gente tem que ter uma perspectiva, a gente olhar para o passado e, consequentemente, o presente, e ver se a gente pega aquilo que a gente viveu e projeta naquilo que a gente pensa viver, que é o futuro. Então a gente tem que estar continuamente, a gente diz isso em filosofia, visitando e revisitando o futuro. Entendeu? É muito fácil, mas tem que fazer. Boa noite. No início da sua palestra, o senhor mencionou que nos próprios centros espíritas há uma certa repetição Sim. de ideias e de formas antigas e meio conservadoras. Quais seriam as suas propostas para modificar esse quadro? Como é que os centros espíritas poderiam se dinamizar mais nesse sentido? Sim. Em primeiro lugar, nós temos que, nesse momento, entender que nós temos que contextualizar a obra de Kardec. Temos que aprender a contextualizar. Não é possível, vejam, a gente vai pegar Shakespeare para montar uma peça de teatro, o indivíduo está contextualizando, ele não pode montar aquilo de maneira nenhuma. A obra de Kardec precisa ser contextualizada. Nós não podemos simplesmente ficar em torno daqueles, vejam, ele sofreu influência efetiva do clero da época, ele sofreu influência das luzes de Paris, não tem a menor dúvida, mas ele tem algumas coisas que precisam ser transformadas. Os centros espíritas ficaram muito em torno de que o espírito desencarnado, ele perturba muito a Terra. E eu, para poder ensinar lá, veja, eu tenho feito sempre isso, às vezes facilita, né? Eu sou ruim em desenho, sabe? Aqui um copo. Imaginem, por exemplo, um indivíduo desencarnou. O indivíduo vai reencarnar. Aqui em cima está cheio de rolhas, pedaços de rolha, rolinho. E aqui embaixo, chumbinho, chumbo. Para que, quando o indivíduo reencarnou, está aqui, ele deixou até, rompeu, nós temos 3 grandes plexos, cerebral, solar e funcional. Romper os plexos, o campo de ação da aura, imediatamente esse campo eletromagnético cria uma forma especial e se projeta no espaço. Não sei por que direção, que isso é difícil de dizer. Mas quando ele se projeta, ele não tem mais densidade para ficar na Terra. Ele não tem densidade. Ele não pode ficar na Terra. Esses indivíduos, aqui, essas rolinhas que vão reencarnar, elas só vão reencarnar quando elas se prenderem ao chumbo. A matéria é o chumbo. Preso à matéria, ele compõe os 3 plexos e vai crescendo. Desencarnado, ele não permanece aqui, porque ele não tem densidade para ficar aqui. Então, essa coisa de que tem um espírito dentro da casa, está perturbando, precisa ser desmistificado. Isso é perturbador, angustiante, molestante. Nós estamos perdendo tempo quando nós devíamos estar educando. Educando em todos os sentidos. Educando sobre o amor, a fraternidade, a política, as artes, os ofícios. Não é? Mas nós optamos por coisa feita, coisas precárias, extremamente precárias. Como nós temos uma miscigenação cultural do negro, do índio, e do próprio português, o português é católico de renda. O negro é fetista. Ele tem a dimensão da dança, que é dele e é muito importante, precisa respeitar. E o índio animista. O índio animista. Ele admite, por exemplo, que os espíritos desencarnam e que fica uma alma coletiva que domina o grupo. Esse conjunto transformou muito o espiritismo. Porque eles todos, em torno do espiritismo, se adaptaram a isso e começam a dizer que os espíritos permanecem dentro de espaços. Então, às vezes, tem barulho em casa, é um espírito que fez. E não é. Holografia pode até fazer isso. Eu posso montar quadros holográficos extraordinários. Um médium que se diz vidente, às vezes o que ele está vendo é holografia. Ele não está vendo o espírito. Isso não quer dizer que não tem espírito. Tem espírito. E eles precisam dos médiums, exatamente para as manifestações, para estar presente nas sessões. Isso é preciso retirar definitivamente da população.
que não está sendo positivo nesse momento, mas há outros conceitos. O conceito reencarnatório, por exemplo. Há pessoas que me procuram e dizem assim, meu tio desencarnou, a fim de dia, estou tão feliz que fui lá num centro, o médium me disse que, o espírito lá me disse que meu tio vai reencarnou através de minha filha e que vai nascer de novo. Não é possível uma coisa dessa. Isso é uma distonia, é uma mentira e que não leva a nada. Veja, hoje, se desencarnássemos hoje qualquer um de nós levaríamos, quem sabe, 80 anos para reencarnar outra vez. Porque nós não poderíamos reencarnar com a memória que nós já temos da Terra. Na Terra vale uma coisa chamada diversidade. A gente tem que, nem a mesma família. Tem pessoas, nós vamos vir na mesma família, vai ser extraordinário. Isso seria horrível, e repetir a mesma coisa, não. Nós vamos em pessoas diferenciadas, porque é só a diversidade que nos educa, só a diversidade que vai nos trazer, evidentemente, elementos positivos. Então, como a gente, no Brasil, nós somos latinos, e há uma afetividade, começamos a contar histórias reencarnatórias, espíritos, famílias inteiras. Então, nós chegamos ao descaso de ensinar que tem colônia, que os espíritos estão em colônias, mas colônia é horrível. Nós somos colônia de Portugal, nós queríamos deixar a colônia. Só faltava nós médios, os homens aqui, colonizar o espaço, quer dizer, tem uma colônia. Então, eu estou trazendo alguns elementos, tem outros, está cheio de outros elementos, não é? Quando a gente teria que, nesse momento, ensinar, por exemplo, perder um pouco a materialidade, o material, teria que ensinar a se autoconhecer, teria que ensinar, por exemplo, a compreender o terceiro incluído, teria que interpretar o Evangelho, mas com uma linha, evidentemente, mais moderna, mais consensual, mais compreensiva. Não, nós calcamos na mesma leitura, calcamos nos mesmos suportes, e os centros espíritas estão minguando. Porque eles não têm coisa nova, a mocidade, por exemplo, ela fica se afastando, quando ela tem grande missão de nos ajudar na construção de um mundo novo. Se nós fôssemos, por exemplo, 60% da população espírita no nosso país, nós teríamos menos crime. Teríamos. Nós teríamos uma situação diferenciada de vida. Mas nesse momento, grande parte das pessoas que poderiam estar sensibilizadas à agência mediúnica estão dessensibilizadas pelos próprios centros espíritas. Que é horrível. Eu tenho alguns livros escritos. Nesse site aqui, o senhor pode entrar em contato depois com o site estiver. E nós tem uma obra do irmão Antônio Green sobre o processo mediúnico, dimensões mediúnicas, e ele trabalha consecutivamente sobre o campo mediúnico, a mediunidade, os efeitos da mediunidade, e a gente imediatamente começa a entender melhor o espiritismo no espaço. Entendendo o espiritismo no espaço, a gente começa a entender a responsabilidade que a gente tem sobre essa ordem social. Pois não. Não seria uma pergunta, sim, um comentário, uma provocação em cima do que o senhor falou na palestra, que seria sobre a mediocridade cultural e o salto quântico cultural que nós viveríamos em 50 anos. Isso é uma questão que me preocupa também há algum tempo. Eu acho que nós, como espíritas, como pessoas com algum nível de conhecimento acima, talvez, da média, nós temos a obrigação de ser o agente mediúnico dessa transformação, desse salto. Eu tenho a certeza que muitos aqui têm no seu círculo de amizade grandes músicos, poetas, escritores. Cabe a nós, é obrigação nossa, divulgar o trabalho dessas pessoas que ainda fazem uma arte de qualidade e trazem alguma coisa construtiva. Já que a grande mídia não dá espaço a esses artistas preocupados com a estética, com a beleza, com o construtivo, cabe a nós divulgá-los, enaltecer o trabalho deles, divulgar isso e espalhar. Nós temos que ser os agentes dessa transformação cultural. Não tem a menor dúvida. Eu acho que, nesse momento, nós temos a responsabilidade cultural. A cultura é fundamental.
as artes cênicas, plásticas, todas elas, não é, representam vida para a nação, representam efetivamente o berço e o túmulo dos nossos antepassados. Se nós não tivermos ativamente postos numa linguagem da nossa cultura, nós temos agentes anticulturais, criaturas que, nesse momento, eles entendem que devem conter o quê? Os chamados processos de integração e de interação com o povo. E a cultura tem um extraordinário trabalho. Vejam, nós temos homens extraordinários que fizeram pinturas extraordinárias aqui no nosso país. Nós temos teatrólogos, não é? Nós temos grandes atores, nós temos pessoas de relevância cultural e que nós temos que resguardá-los de alguma forma, todos nós. E isso representa ajudar também a dimensão quântica, porque o salto quântico ele virá necessário, ele está existindo. Ele nesse momento caminha, o salto quântico. Ele caminha fortemente, fortemente. Ele vai transformando, ele vai transformar no sentido político, no sentido social, econômico e cultural. Religioso, nós vamos ter que mudar. Não tem a menor dúvida. O grande significado do equilíbrio é mudança. Em cada um de nós o que vale é mudança. No mundo o que vale é mudança. O permanente é a mudança. E o salto quântico ele veio nos mostrar exatamente isso. Para isso é preciso a gente entender a complexidade e a transdisciplinaridade. Quer dizer, tudo se transdisciplina. Quando a gente faz esse sentido da transdisciplinaridade, que o Nicolescu Basarab trouxe muito bem, e é muito importante a figura do Nicolescu Basarab, na transdisciplinaridade a gente tem que depois fazer um esforço e fazer a transversalidade. Assiste uma peça de teatro, vai a uma exposição, por exemplo, plástica, e a gente capta alguma coisa dessa e vai levar para a profissão da gente, para a atividade da gente, para a vida da gente. Essa transversalidade é fundamental na casa espírita. É fazer o transversal, fazer com que tudo se transverse. Boa noite. Eu gostaria de ouvir do senhor alguma posição em relação a esse novo quadro que está aparecendo no Brasil. Houve um momento agora de crise com religiões, com catolicismo, ofensas e discursos nazistas. Eu gostaria que o senhor desse uma palavra sobre isso. Que envolve religião. Sim. Todos nós estamos expostos a uma série de problemas. Eu, como professor de Direito, não posso fugir disso, eu sou de opinião de que o Estado é laico. Quando um religioso, seja ele de qualquer esfera da instituição política, ele assumiu um cargo político, ele pode, na sua situação civil, ele continua religioso, não é? Evangélico, católico, espírita, mas nos seus encargos políticos, ele não pode, de maneira nenhuma, levar, até porque ele representa uma população, que é a diversidade, e não a unidade, evidentemente, religiosa. No que diz respeito, por exemplo, ao que nós estamos vivendo, essa polarização de esquerda a direita é muito ruim para o nosso país. É degradante, desestimulante. Homens ilustres que poderiam, nesse momento, fazer frente às lides políticas e se candidatar a deputados, a senadores, coisa, eles não vão porque eles têm receio, evidentemente, de sofrer confrontos e atuações e até degradações de sua personalidade, de seu nome. Então, é um desserviço que nós fazemos à nação. Eu acho que ter um partido político, ter ideia de direita, de esquerda, você pode ter, mas você tem que entender fundamentalmente, você tem que respeitar a pessoa humana. Olha, boa noite. Boa noite. Para uma pergunta, é a questão da alegria num mundo assim tão controverso, numa fase tão difícil que o Brasil está atravessando. A senhora abordou, mas gostaria que falasse um pouco mais, mesmo na nossa vida pessoal. Sim. Quando nós estamos tristes, temos alguns fundamentos do espiritismo, como no caso, sou uma pessoa que
mas eu procuro me interessar para avançar mais, mas o que eu quero dizer é que, no meu caso pessoal, eu tenho dificuldade em conciliar a verdade espírita, que eu acho que é a melhor, mas depois na prática eu tenho dificuldade em ser alegre, apesar dessa parte teórica que eu aceito, depois eu tenho dificuldade. Sim. Veja bem, tenho dificuldade de assumi-la. Sim. É isso que eu gostaria de ouvir a sua abordagem sobre essa angústia que todos nós temos. Sim. Obrigada. Veja, nós fazemos o treinamento afetivo aqui e, de modo geral, nós passamos por fases muito difíceis. Nós, por exemplo, os filhos, geralmente enterramos os pais. Eles vão desencarnar antes. O passamento de alguém cria em todos nós um pouco de dor. E aquela alegria que a gente vinha tendo, às vezes, de repente, num almoço de tarde, a mãe, o pai desencarnam. Nós precisamos estar preparados para os eventos da Terra. Não há aqui linearidade, nada é igual. No sentido de buscar alegria, eu acho que a gente saber que a gente continua sempre vivo, que não há morte, e que a gente está aqui para aprender, e que a gente vai se transformar, isso já é uma sustentabilidade para nos fazer serenidade. Depois nós temos que ter também uma consciência crítica de que esses momentos, às vezes, difíceis que a gente passa, porque às vezes é difícil, sei, como a senhora e todos os outros, eu estou na Terra, já passei por isso e passo. Às vezes a gente bate numa porta e quer que a porta abra, e a porta não abre. Passado um tempo a gente vê que se a gente tivesse entrado naquela porta, a gente tinha se destruído, porque a gente não tinha prontidão para administrar aquilo que estava lá dentro. Há pessoas, por exemplo, que reencarnaram conosco, por níveis, evidentemente, não de uma afinidade de vivência só de processos passados, mas por necessidades e por qualidades de cada um de nós de ensinar. Então a gente tem, às vezes, desgosto com filhos, com genro, com nora, a gente tem angústia, evidentemente, às vezes com vizinhos, a gente tem incompreensão no trabalho. E esses elementos são efetivamente postos na nossa vida para que a gente possa fazer um treinamento e a gente ficar mais forte para alcançar, vejo, realmente uma sustentabilidade do nosso próprio ser. A gente tem que, na sistemática da vida, ficar dizendo sempre a gente mesmo, e isso a gente deve dizer, não é? Eu sei quem eu sou e eu tenho o dever nesse momento de buscar equilíbrio. Não é fácil, mas a prece, a amizade, o encontro com outra pessoa para conversar, o olhar, o alongar o olhar, o ler um livro, o buscar, evidentemente, explicações sobre a presença do bem, através, particularmente, a senhora que é espírita, de criaturas desencarnadas que possam nos trazer bálsamos e reconforto, nos ajudam, evidentemente, a suavizar um pouco o momento, ou os momentos diversos que a gente tem que passar. O que nós não podemos é manter permanentemente um estágio de angústia e de sofrimento. A gente deve fazer um esforço para manter uma certa tranquilidade, veja, uma serenidade, mesmo nos momentos de crise. E assim a gente mantém um pouco daquilo que a gente chama de uma alegria, até para que se integre melhor com as outras pessoas. Não há coisa mais bonita do que a gente olhar, quem sabe. Eu tenho uma escola de infantil em Curitiba. E às vezes eu vou numa janelinha e olho o berçário, não é, das crianças e fico imaginando que coisa extraordinária, aquela gente ali dormindo, aqueles espíritos buscando, vão crescer, vão ser homens, vão fazer coisas extraordinárias na vida, vão se identificar com eles. Em contrapartida, eu olho do outro lado e vejo às vezes o corredor que alguns deles vão passar, que é escuro, que é difícil, mas tenho certeza que quando ele tem a prontidão, evidentemente, para administrar, ele sai de todos esses momentos, não é, galhardamente, ele sai de todos esses momentos com luz, porque ele aproveita em todas as situações, não é, aquilo que representa a experiência. E a experiência é efetivamente um quanto, um salto e um tento para a alegria. Ser feliz
É saber aproveitar todas as situações, positivas ou negativas da vida. É somá-las e de repente dizer o lado positivo que eu tenho. Eu tive uma mãe boa, um pai bom, eu sofri, mas eu aprendi, eu tive isso, eu tive aquilo, eu trabalhei isso. E a gente vai somando e soma e vai verificando que há um positivo maior do que o negativo. Na balança ganha o positivo, graças a Deus. Como na balança ganham os homens bons, não são os maus. A gente tem que imaginar sempre isso. Que Deus abençoe os senhores, ilumine, possam nos ajudar nessa grande marcha espiritista. Quando forem a Curitiba, convido-vos a assistir, quem sabe, visitar o Museu Nacional do Espiritismo. Criamos em 65, está lá, vivo, forte. Se tiver algum documento que entendam que deve ser encaminhado para o museu, documento às vezes da família, documento espírita, entregue aqui em homenagem a alguém e vai para o Museu Nacional do Espiritismo. Temos escola Curitiba, escola funcionando, lar escola, temos em Paranaguá, temos em Campo Largo, para crianças. E temos atividades dentro da Casa Espírita, em torno, por exemplo, de atividades para ensinar uma vida nova a drogados, a dependentes químicos, alcoolistas. Eu não sei se os senhores sabem, mas nós estamos com uma grave crise de alcoolismo nas mulheres da classe média superior até as classes altas. Muito grave. Mas muito grave. Algumas, os maridos e a medicina recomendando que não pode ter bebida em casa, elas tomam os perfumes. Já se encontram, às vezes vão para hospitais para se desintoxicar, porque elas precisam efetivamente de álcool. É evidente que nós temos bastante coisa para fazer. Lá na SBE, a gente tem vários serviços. Nós temos um serviço em torno do sistema de ideias espíritas, de atendimento de prostitutas à noite e de atendimento a travestis. Nós não vamos lá agredi-los nem condená-los. Nós levamos uma mensagem, sentamos numa Kombi e ele fala numa caminhonete, ele diz o que ele quer. E nós não doutrinamos, nós não estamos lá para doutrinar, estamos lá para ouvi-los, só para ouvi-los. Eles precisam ter alguém que possa ouvi-los. Isso tem feito muito bem aos médiuns que lá vão, e também aos voluntários, e também a eles. Nós temos outro trabalho também de rua para atender crianças, e temos um trabalho para atender presidiários. O trabalho espírita precisa, quem sabe, desenvolver mais atividades práticas com os médiuns. Na medida que nós chamarmos mais os senhores para atividades práticas, me parece que os senhores ficariam mais consolidados em torno de uma consciência de felicidade. Muito obrigado, irmãos. Felicidade.